Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito bem, Vinícius Soares aqui e ainda estamos em Gramado, mas agora para acompanhar o Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Para isso estamos aqui no Recreio Gramatense, agora para falar com Gustavo de Almeida, diretor de relacionamentos da M-Field. Gustavo, tudo bem? Fala pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês aí. O Festival de Publicidade de Gramado é um festival muito famoso, que ficou um tempo sem acontecer, né, devido à pandemia, mas essa retomada é muito relevante para o nosso segmento, principalmente para entender as novas tendências, os movimentos que estão acontecendo no mercado. Então, com certeza, vai ser um festival que vão trazer muitas novidades legais aí para o público que vai participar. E, Gustavo, voltando um pouco sobre os temas que foram debatidos na palestra anterior que nós participamos, eu gostaria de perguntar já sobre o tema desta edição, que é publicidade na era digital, mas agora um pouco mais especificamente sobre negócios, que é uma parte importante do marketing digital, como fazer networking e como fazer negócios na era digital. Então, como a gente comentou um pouco no nosso bate-papo lá na palestra, né? O mercado do marketing da publicidade, ele tem mudado bastante nos últimos anos, né? Então, muita coisa foi para o digital, porque a audiência está muito grande. Então, esse movimento para o digital foi buscando mais audiência. Então, antigamente, as audiências elas eram nas televisões, nos jornais impressos, tudo. Era ali que as marcas conseguiam se comunicar com o seu público. E, atualmente, onde que as marcas conseguem se comunicar? Onde as pessoas estão dando atenção. E onde que é? Na tela do celular. Então, as marcas nada mais estão do que direcionando os seus esforços para trazer mais audiência dessa galera. E na questão de negócios e de network, eu acho que ele pode ser muito bem feito digitalmente também. Então, o grande barato da internet e das redes sociais é que você consegue se conectar com todo mundo do Brasil e do mundo inteiro. Então, você tem essa possibilidade de repente falar com uma pessoa relevante ou com uma pessoa que talvez você nunca nem encontre, mas essas conexões podem ser feitas através do digital. Então, é o que eu sempre falo, a gente tem que utilizar essas plataformas e essas facilidades em nosso favor. Então, se a gente tem a possibilidade de falar com uma pessoa de São Paulo, dos Estados Unidos ou da Europa, a gente tem que aproveitar da melhor forma. Então, eu acho que o melhor formato de se fazer network é sempre levando um conteúdo relevante, levando alguma coisa para ter uma moeda de troca. Então, as pessoas, para se conectarem hoje, elas precisam oferecer também alguma coisa relevante. E quando tem essa moeda de troca muito bem explícita, ninguém sai perdendo. Ambos os lados saem ganhando. É uma mão de duas vias mesmo. E, Gustavo, já aproveitar que tu falaste sobre essa moeda de troca. Essa moeda não é necessariamente o valor monetário, né? É possível ocorrer essa troca de graça, digamos assim? O que se aproveita e até que ponto isso é bom para ambas as partes? Como eu falei, né? Nos dias de hoje, o grande X da questão do network é essa moeda de troca. E aí você tem que, para ter uma moeda de troca, você tem que ser muito bom no que você faz. Você tem que ser autoridade naquilo que você realiza. Então a gente dou alguns exemplos de... Às vezes a gente tem na família uma pessoa que é advogada. Qualquer assunto relacionado àquilo, a gente procura aquela pessoa para ter uma orientação. E no que você faz, você tem que ser referência. Então, naquela família, o advogado é a referência. No seu meio, você tem que ser a referência no que você faz. Não necessariamente você precisa ser o melhor advogado do Brasil ou do mundo, mas você tem que ser o melhor advogado do seu prédio, do seu bairro, da sua cidade. E aos pouquinhos conquistando isso. E quando você tem esse título, essa autoridade, você consegue oferecer os seus serviços para uma outra pessoa. E assim acaba tendo essa troca que eu te falei. Às vezes você quer muito uma coisa, mas você também tem que levar algum benefício para a pessoa. Sabe? Senão fica uma relação muito de você sugar daquela pessoa sem levar nada em troca. Então essa relação tem que vir de ambos os lados, assim. E, Gustavo, já falando ainda, né, sobre esse networking digital,
Como lidar com a falha? Porque, por exemplo, assim, nós aqui na universidade temos publicitários, estudantes que estão começando no mercado. E assim, o digital ele tem dois picos, né? Quem viraliza, né? E também quem às vezes não consegue o engajamento. Como é que a pessoa lida com essa falha? E como ela se torna referência também a partir disso? Eu acredito que a referência é desempenho. Assim, para você se tornar referência, você tem que ter um bom desempenho. Então é performance, cara. Eu acho que para você chancelar o que você diz que você tem que performar naquilo. Então, se você diz que é bom naquilo, de alguma forma você tem que mostrar que você é bom. Seja no seu ambiente de trabalho ou nas suas redes sociais, você tem que... porque a performance não mente. Então, por mais que você ainda não tenha o sucesso que você deseja nas redes sociais e encare isso como uma falha, na verdade, ela não foi vista pelas pessoas que você desejava ainda. Mas é muito do que eu falei também no bate-papo ali. As pessoas elas têm que ter um pouco mais de disciplina e de manter essa vontade de dar certo. Assim. Muitas pessoas desistem no meio do caminho e é o que acaba gerando a falha. Faz por um determinado tempo e desiste e desanima e acredita que aquilo foi uma falha. Mas se realmente você está desempenhando bem, você ao longo dos anos, ao longo do tempo, vai se provar que você realmente é bom naquilo. Mas como eu falei, você tem que estar preparado para chegar a esse momento. E às vezes a preparação vai vir com repetição, vai vir aos poucos. Nada é muito rápido, sabe? Então, precisa desse tempo assim para você chegar onde você deseja mesmo. E ter muito bem claro também, sabe? O que é possível, aonde eu quero chegar e o que é possível fazer para conseguir chegar nesse patamar. E Gustavo, ainda falando sobre o ambiente digital, a tendência, né? As tendências, elas são boas, elas alavancam aí muitas estratégias, mas também a minha pergunta para ti é como não ficar refém dessas tendências, né? Como a gente constrói essa personalidade própria de artista ou de marca? Eu acho que o grande X da questão de você não ser refém das redes sociais ou dessas tendências é você ter muito bem desenhado quem você quer atingir. Então, quando você mostra para o seu público qual é o conteúdo que você vai informar para ele, o público ele consegue ter essa previsibilidade. Ele sabe que ele vai entrar no seu perfil e vai ver aquele conteúdo. Se eu sou uma pessoa que fala bastante de futebol e que comenta todos os campeonatos no mundo, ela sabe que ela vai, quando ela quiser uma opinião sobre futebol, ela vai entrar no meu perfil e vai ver lá. Independente de dancinha nova ou de trend nova que está acontecendo, quando ela quiser uma informação sobre algum determinado campeonato de futebol, por exemplo, ela sabe que no meu perfil vai ter aquele conteúdo. Então, algum caso que aconteça sobre determinado no futebol, ela vai querer saber a minha opinião. Isso acontece muitas vezes em outros segmentos. Então, quando tem, sei lá, um grave acidente, a gente procura saber, através de especialistas, o que de fato aconteceu. Na pandemia foi assim, como é que a gente deve lidar? A gente procurava, de fato, os especialistas para saber dessa informação. Então, eu acho que você nichar o seu público e dar a ele uma previsibilidade do que ele vai encontrar na sua rede social é essencial para você se manter a longo prazo. Não pode ser uma surpresa o que vai ter na sua rede social. Tem que ser sempre uma coisa ou determinado assunto que o público já espera. Porque antigamente a gente ligava a TV e procurava um determinado canal. Você não ligava determinado horário na Globo, por exemplo, para ver novela, se você não soubesse que já ia estar passando a novela. Então isso é previsibilidade, a gente gosta de ter o controle do que a gente vai ver. É por isso também que ninguém entra na rede social para ver publicidade, ninguém quer ver anúncio. Então por isso que até a maneira de se fazer anúncio tem que ser diferente, tem que ser de um formato mais orgânico, de uma coisa que está no seu dia a dia, porque senão você vai acabar expulsando o seu público. E vou aproveitar esse gancho que tu falaste, Gustavo, e eu vou te perguntar como ser mais atraente no anúncio, na propaganda, de forma que não pareça invasiva, né? Essa presença ali no vídeo, né? Que você quer olhar. Eu acho que a grande sacada dos influenciadores de sucesso é que elas conseguem trazer essas marcas e essas publicidades para o seu dia a dia. Então,
o público ele não é bobo, ele sabe muito bem quando um conteúdo ali é pago, e pago às vezes de uma forma que não faz parte do dia a dia daquela pessoa. Então os influenciadores e os formadores de opinião, eles não podem se vender apenas pelo dinheiro que está sendo pago ali. Ele tem que saber que se não tiver de acordo com o dia a dia dele, o público ele não vai aceitar. Então ele vai entender que esse influenciador ele acaba se vendendo pela publicidade. O melhor formato para isso é o influenciador procurar de fato o que ele gosta. Então, se realmente eu gosto, sei lá, de um biscoito, eu como muito ele já organicamente, se um dia eu fizer publicidade para aquele biscoito, vai ser mais orgânico possível, porque as pessoas já sabiam que eu era um brand lover daquela marca, elas já sabiam que eu consumia, que eu gostava. Então, isso vai se tornar de uma forma mais orgânica e mais natural. E isso acaba deixando ali o seu público fiel e ele acaba não querendo sair do seu perfil. Agora, se ele vê que é uma coisa extremamente paga, ele vai passar e não vai querer ver aquele anúncio na hora, sabe? Então, a parte criativa nesse sentido tem que ser muito grande, sabe? Então, o influenciador ele tem que se reinventar e informar de um formato diferente. Porque as pessoas elas querem cada vez mais coisas novas, mais coisas de qualidade. E Gustavo, agora já partindo para o encerramento dessa parte deste episódio aqui no Festival Mundial de Publicidade de Gramado, eu vou te perguntar, como eu comentei antes, né? A universidade, por exemplo, a nossa, tem várias sementes da profissão, né? Qual é o conselho que tu dá para esses jovens que estão querendo ingressar na carreira? Talvez até alguma coisa que, por exemplo, assim, eu errei ou eu acredito que isso é comum de acontecer, as pessoas comumente erram com isso. Qual é o conselho que você pode dar? Um conselho, acho que foi muito do que eu levei para a minha carreira, né? Quando eu fundei a M-Field. É um mercado ainda muito novo. O mercado do marketing de influência, da publicidade, ele está se reinventando. Então, não se prendam a opiniões que dizem que tem que seguir dessa forma. Acho que você tem que ser um pouco questionador nesse nosso mercado. Você tem que, de fato, olhar para ele e falar, será que realmente é esse formato que funciona? Sabe? É você questionar e procurar ao máximo entender como é que a audiência e o grande público está pensando sobre aquele assunto. E eu acho que esse exercício é muito de você. Se você consome de uma forma a rede social, muitas vezes, muitas pessoas também consomem daquela forma. Então, você sabe muitas vezes o que é certo, o que é errado, o que você gosta ou não de ver. Então, se eu fosse para dar um conselho para essas pessoas, consumam o máximo possível das redes sociais e desses aplicativos e plataformas, porque só assim você vai saber mais deles e vai poder dar opinião mais assertiva, vai saber o que funciona e o que não funciona, e não ficar preso a antigos pensamentos de publicidade, porque, como eu falei, cada dia aparece uma novidade, cada dia vem uma coisa nova, cada dia vem uma funcionalidade nova. E você só vai saber dela utilizando, mexendo, fuçando. É assim que você vai se tornando especialista. Então, como é que o cara se tornou especialista em Instagram? Foi porque ele funciona muito, ele segue muita gente, ele passa horas ali no Instagram, ele vê o que a galera está postando, ele vê o que está funcionando, o que não está, ele vê o porquê que determinado influenciador cresceu muito. Então, desse formato que você vai ser uma pessoa especialista. E não muitas vezes seguindo opiniões antigas ou encarando aquilo como vamos dizer assim, um livro ali do que deve ou não ser feito. Acho que muito você vai aprendendo no dia a dia. Muito bem, para quem nos acompanha, então, fique ligado que tem muito mais do Podcast On aqui no Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Gustavo, muito obrigado por aceitar nosso convite, pela participação. Quer fazer mais algum comentário, indicar algum endereço de internet, site, livro? Fica à vontade. Não, acho que é isso. Falando um pouco só da M-Field, né? A gente encara muito esse mercado que a gente gostaria que tivesse um pouco mais de responsabilidade, que as redes sociais elas não podem ser uma terra de ninguém, então a gente bate muito nessa tecla do conteúdo de qualidade e que a gente tem feito um trabalho para cada vez mais profissionalizar esse mercado e trazer mais pessoas capacitadas para permear dentro dele, né? Então, acho que é um dever de todos nós que estão nesse ambiente de deixá-lo cada vez mais profissional.
Muito bem, e lembrando que seguimos aqui na técnica com Carlos Pereira, Rinaldo Silveira, apoio de produção de Júnior Rosário, apresentação também de Júlia Klein e apoio de produção de Salles Maioli. Obrigado, abraços e até a próxima. E seguimos, Podcast On, hashtag Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Agora a intenção é fazer um pós-painel. Recentemente, agora pela manhã, né, tivemos um painel sobre live commerce. E para isso, para falar sobre esse tema, fazer esse pós, né, estamos aqui com Gustavo Serra. E aí vem um cargo, um nome chique, né? CCO e sócio da Play9, que é uma empresa que busca aí soluções de criação de conteúdo para diversas marcas e influenciadores também, né? Tudo bem, Gustavo? Perfeito. Obrigado, tudo bem. Prazer falar com você, prazer falar com a equipe. Na verdade, CCO nada mais é do que um nome bonito para dizer que eu sou o diretor de conteúdo da empresa, sou Chief Content Officer, então olho para toda a parte de conteúdo e criação. E a Play9, ela tentando resumir, porque a gente é um ecossistema, né? Então a gente, tentando uma tagline resumir, a gente diria que a gente é um ecossistema de conteúdo e expansão de audiência para marcas e influenciadores. Então a gente sempre tenta trazer soluções digitais para eles, muito com foco, com DNA no conteúdo e na criação. E live commerce é uma das estratégias também que a gente pensa para os nossos clientes, nossos parceiros. E foi um prazer falar aqui hoje também, é muito legal voltar a eventos presenciais e estar aqui no Festival de Gramado. Adorei a experiência e vai ser um prazer falar com você agora também. Muito bem, vamos lá, Gustavo. Tu comentaste aí que tem esse trabalho com os influenciadores, com criadores de conteúdo e relacionando isso com o live commerce. Como é que fica essa questão? Porque como o criador de conteúdo ele pode assim deixar claro, né, que a intenção dele não é somente fazer a venda, né, que é também trazer engajamento, trazer essa relação com o público dele. Boa, eu falei até mais cedo hoje que eu acho que a evolução, o live commerce vem se evoluindo e se moldando desde 2019, quando chegou aqui no Brasil, né? E a gente brinca que lançou a pedra fundamental do live commerce em 2019 com o show da Black Friday. E ele vem evoluindo desde então e está se refinando, né, do que funciona, do que não funciona. E eu acho que a grande reinvenção e a revolução e talvez a consolidação do live commerce passa muito pela figura do criador, né? Acho que o criador é central assim na figura do live commerce. E eu acho que a criação de conteúdo, né, o shop a gente já sabe que sempre vai estar vendo, mas o tainment, que é o shoptainment, que é fundamental, e quem produz o tainment, o entertainment, são os influenciadores, né? Então, eu acho que a revolução das lives é a criação de conteúdo e a gestão de comunidade também, as comunidades engajadas dos seus influenciadores e tal. Então é isso, eu acho que é muito difícil pensar hoje numa live e-commerce, numa live de shoptainment que não passe por influenciadores. Sejam os maiores, seja um Felipe Neto com 40 milhões, que é um tiro de canhão quando você contrata ele, e também um tiro de canhão financeiro, porque é muito caro, ou seja uma pessoa mais engajada, um micro-influenciador de 10 mil pessoas, seguidores. Não necessariamente o Felipe vai ser a melhor estratégia para todo mundo. Às vezes uma marca que vai ter um budget menor e quer um alcance mais específico dentro de um nicho, vai contratar um influenciador menor também, que é o cara que vai conseguir se comunicar, sabe? Vai conseguir respeitar os atributos da marca, vai compreender bem o território que a marca quer falar e tal. Então acho que tem essa visão, essa peneira para entender qual é o melhor perfil de influenciador para cada perfil de live, para cada perfil de marca. E eu acho que o influenciador, o pressuposto dele ser esse centro da live, como eu estava falando, é um pouco da autenticidade, né? Assim, a gente fala muito nesse momento que os influenciadores, eles chegaram onde chegaram muito pela autenticidade que eles trazem, são a extensão do que a gente está fazendo aqui, sabe? O influenciador é um papo de bar que ele está com o seu público, sabe? Ele não fala de uma forma formal e tal. Então na live não vai ser nada diferente, né? Acho que se espera que ele seja exatamente quem ele é e que ele reflita a forma de falar e forma de fazer com que ele já faz com seus conteúdos que não sejam necessariamente de venda. Então acho que a live começa a ser só uma extensão, é ele sendo quem ele é, falando de uma forma mais informal e inserindo produtos no meio dessa narrativa de uma forma, enfim, que ele já se comunica com o seu público. E aí eu acho que o grande desafio também é entender como é que você roteiriza isso, como é que você gera valor dentro de uma live, seja pelo senso de escassez, pelo FOMO, que a pessoa só vai ver isso se estiver naquela live, seja pelas super ofertas que ele ou a marca vão conseguir, sabe? Então acho que ninguém conhece melhor o seu público do que o próprio criador ou a própria marca. Então, assim, ele vai ser a melhor pessoa para dizer como é que tem que ser esse roteiro, como é que ele vai falar, como é que vai engajar. Então é isso, acho que toda live commerce parte desse pressuposto, precisar do influenciador, e ter o influenciador pressupõe ser autêntico, ser quem ele é. Então não dá para ser o Ciro Bottini da nova geração, porque o público dele não quer ver ele fazendo isso. Ele quer ver fazendo uma dinâmica gamificada, algum tipo de interação, e que por acaso ele vai também falar da camisa que ele está usando e vai vender, sabe? Então, na verdade, se tivesse que dizer alguma coisa sobre isso, eu acho que a live commerce para o criador é só ele ser a extensão de quem ele já é, sabe? Pensando que vai ter um produto ali no meio
e saber fazer isso com a naturalidade, com a autenticidade e a relevância que ele já consegue imprimir nos seus vídeos ou nas suas lives de conteúdo. E Gustavo, para quem está pensando, né, em começar a fazer live commerce, independente do tamanho do seu negócio, né, como se finaliza a venda? Por exemplo, se é o e-commerce, a pessoa vai ser direcionada para o site. Tem outras formas de fazer a monetização. Tem um exemplo, por exemplo, do TikTok, né, que a pessoa presenteando a pessoa que está fazendo a live com os presentes também é uma forma de fazer live commerce, né? Sim, exatamente. É porque tem uma diferença entre live e live commerce, né? Você tem a live streaming, né? Por exemplo, a Twitch e a live streaming que o Felipe Neto faz no YouTube dele. Não necessariamente ele está fazendo uma live commerce, porque ele não está vendendo um produto ou um serviço. Ele está fazendo uma live, só que a ferramenta, o YouTube, permite que o Superchat, que é onde você tem as interações, você mande um valor de presente para o influenciador. E em troca você tem uma visibilidade maior ali no chat. Você paga 50, 100 reais e você consegue ter um comentário em destaque que ele vai ler. Então essa é uma modalidade de live, de live streaming. Não necessariamente tem e-commerce nisso, sabe? Assim como o Casimiro fazendo as lives dele na Twitch, você tem um sub lá, que se você virar um sub na Twitch e você seguir o canal dele, você dá um valor para ele também. O commerce tem a venda. O commerce pressupõe a venda, sabe? Você falou, no TikTok também tem a mesma coisa. Você pode, enfim, ter um tipo de incentivo, mas não necessariamente você está fazendo a venda de alguma coisa. Então a live commerce pressupõe a venda de um produto ou um serviço. Geralmente é um produto, né? Então acho que é um produto ou serviço. E é isso. Geralmente a ferramenta é essa, é um QR Code que você vai botar na tela e vai te direcionar para um site. E cada vez mais você tem plataformas white label, como a Mimo, que a gente falou até no papo de hoje e tal, que é genial, que você resolve tudo dentro da própria ferramenta, a parte de billing. Então, assim, ter a menor fricção possível, porque quanto mais step, quanto mais passos de jornada você tiver para o cara conseguir efetuar a compra, menos estimulado ele vai ficar. Então, se você puder centralizar tudo num só lugar, é o ideal, é o que a Mimo oferece, por exemplo. E é o que as plataformas também estão tentando fazer. O Kuai já tem essa modalidade aqui de live shopping, então você já consegue fazer a compra, você vai ver uma live dentro do Kuai e você já consegue fazer a compra dentro da própria plataforma. O YouTube está chegando com essa modalidade, a gente já experimentou isso, já testou aqui no Brasil, no show da Black Friday em 2021. Devemos usar de novo esse ano. O TikTok já está testando esse modelo na Europa, também deve trazer para o Brasil. Então, cada vez mais as plataformas já estão integrando sua própria plataforma, sua própria ferramenta de live shopping, fazendo com que a jornada do usuário, do consumidor, seja com cada vez menos fricção, cada vez mais orgânica e mais fluida, sabe? Eu acho que o movimento passa por isso. Ou as plataformas white label, os aplicativos como a Mimo, Live Sales, ou as plataformas também adquirindo a ferramenta dentro da plataforma para não fazer com que a pessoa tenha que sair, entrar em outro site, botar um cupom, sabe? O ideal é que assim, a jornada do consumidor e do usuário tenha menos ponto de fricção possível. Se você conseguir resolver tudo dentro da mesma plataforma, eu acho que é o melhor dos modelos. E falando de estratégia, de formato, até tu pode dar o exemplo da Play9. Existe um modelo perfeito, por exemplo, assim, o veículo perfeito, na verdade, né? Tem algum que é melhor que o outro ou ambos podem ser igualmente bons, né? YouTube, TikTok, Instagram? Perfeito, é uma ótima pergunta, porque a gente tende a repetir fórmulas, né? A gente vê que deu uma coisa certa no YouTube, então, cara, a partir de agora todo mundo vai fazer no YouTube. Geralmente tem um pouco desse efeito dominó, né? Desse efeito cascata, assim, da gente ver uma coisa dando certo e a gente pasteuriza e padroniza e não pensa nas especificidades de cada projeto, de cada marca, de cada criador. Então, acho que respondendo a sua pergunta, eu acho que tem plataformas ideais para cada tipo de segmento, cada tipo de influenciador, mas assim, eu acho que tão importante quanto o conteúdo e a escolha do próprio criador é entender a distribuição, é entender qual é a plataforma que faz sentido. Talvez, para uma marca que é mais classe C, D e E, talvez o Kuai hoje faça mais sentido. O Kuai hoje já é tão relevante quanto o TikTok no Brasil, ele comunica muito com o Norte e Nordeste. Talvez para uma determinada marca faça mais sentido, ou para um criador faça mais sentido estar no Kuai, que é uma plataforma que ainda não tem tanta visibilidade, mas já está acessando o Brasil profundo, sabe? Talvez, sei lá, se for uma coisa mais de games, faz sentido talvez fazer na Twitch, porque é uma plataforma nativamente de games e tal, de streaming de games. O YouTube é ainda mais generalista, é um lugar que ainda comporta mais lives e tal. Então acho que é impossível de se descolar do conteúdo do influenciador sem pensar nessa distribuição. O que vai fazer sentido de acordo com o perfil da marca, de acordo com o próprio criador, porque se a marca às vezes tem um embaixador, um criador, que ele é nativo do TikTok, talvez faça sentido fazer no TikTok dele, porque ele já vai ter uma audiência engajada ali, sabe? Então ao invés de abrir um canal novo, fazendo o canal da marca no YouTube, não tem nenhuma audiência lá, a gente tem que ir atrás de onde está a audiência, e a audiência dele está no TikTok.
Então precisa entender qual é o contexto, qual é o tipo de conteúdo, qual é o tipo de formato que eles querem trazer, se é gamificado, se é um bate-papo, se é um podcast. E aí você cruza tudo isso e eu acho que você tem essa resposta de qual é a melhor plataforma, sabe? Eu acho que não tem um padrão. Naturalmente o YouTube se caracterizou muito por fazer essas lives, a Twitch muito live de games, né, e de reacts e tal, como as do Casimiro, mas cada vez mais você tem que entender nesse cardápio o que faz sentido para sua estratégia para montar essa live. Para isso é preciso uma curadoria, né? Antes de iniciar a estratégia. Conta para nós um pouco como é que a Play9 trabalha com os clientes sobre essa curadoria pré-live. Boa, perfeito. É exatamente isso que a gente faz, assim, a gente geralmente tem um anseio, a gente ouve muito o anseio, a gente tem, na verdade, um papel até anterior e pregresso a esse, que é quase fazer a catequização e a evangelização das marcas para entenderem o poder da influência, como é relevante fazer live commerce, se fizer sentido para a marca. Então a gente já faz esse estudo, acho que cruzando um pouco de intuição humana e a nossa rodagem com inteligência artificial para os dados comprovarem isso. Também não dá para fazer nada sem dados que comprovem que faz sentido aquela marca fazer esse tipo de live. Aí eu acho que uma vez que ela topa fazer, talvez tentar fazer testes AB, sabe? Especialmente as menores e que pressupõem um low budget também, porque acho que tem muita grana, investem muita grana, talvez não faça sentido fazer testes, né? Mas então é isso, às vezes tem que fazer essa testagem e tal. Mas eu acho que tem todo esse trabalho pregresso nosso de estudar, de cruzar muitos dados, ver o que faz sentido, se faz sentido para aquela marca dar uma sugestão de live commerce, às vezes não. Às vezes é melhor fazer um vídeo gravado, subir no YouTube do cara, do influenciador que é o embaixador, sabe? Talvez seja um investimento menor, mais seguro, porque a marca às vezes tem muita sensibilidade para falar sobre algum tema e tal, e fazer isso em live. A live pressupõe riscos, e numa live você pode errar, a live também, eu acho que a premissa dela é ser esse lugar de licença poética, de permissividade, de concessão para errar, para falar uma besteira, sabe? Então, se a marca também às vezes é muito dura, muito rígida, talvez o lugar dela não seja live, sabe? Talvez seja fazer uma ação de branded content dentro do canal do criador. Então, a gente também vai dar muita orientação, porque às vezes todo mundo vai um pouco nessa onda de querer se apropriar dos novos formatos. Todo mundo está fazendo short video, todo mundo está fazendo live commerce, então a marca quer fazer. E aí cabe a gente também, como estrategista e nessa curadoria, falar, cara, talvez não seja para sua marca. Ou talvez vamos fazer um teste aqui nessa plataforma. Ou é isso, desde primeiro fazer o filtro, sabe? Primeiro evangelizar e ver o que faz sentido. E aí uma vez que elas querem fazer, entender se faz sentido para cada uma delas. E uma vez faz sentido, cruzando com dados também, entender quem é o melhor criador, o melhor influenciador para ela, qual é a melhor plataforma, qual é o melhor horário, qual é o tipo de roteiro que vai engajar mais, como é que a gente cria uma narrativa de aquecimento também, sabe? Que a gente brinca, não adianta você fazer a festa e não mandar o convite. Ninguém vai saber que vai ter uma live no dia tal se você não anunciar nas redes do cara que vai, ou da influenciadora que vai participar, ou da própria marca, se você não fizer algum tipo de mídia que divulgue isso. Então aí tem toda a estratégia de divulgação, você cria algum tipo de narrativa e durante a dinâmica é isso, você tem um roteiro legal, que possa ser uma coisa gamificada, ou uma coisa que você surpreenda pelo roteiro, você pode surpreender pelas ofertas, sabe? Eu acho que a coisa da live é você conseguir gerar algum tipo de valor, a live commerce, algum tipo de valor para o seu público, né? Seja pelas ofertas, que você só vai ver lá, essa sensação de escassez, de FOMO, que você só vê lá a oferta ou uma dinâmica nova, o cara fazendo a reconciliação com a namorada, sabe? Eu acho que você pode criar uma narrativa que pode ser desde vendas, você ter ofertas incríveis, desde o entretenimento. Por isso que é saber usar o melhor do shop e do tainment, né? Por isso que é o shoptainment. Então o nosso olhar é todo esse, assim, sabe? De olhar desde se a marca realmente precisa fazer uma live commerce e se ela precisa fazer, como que ela deve fazer, com quais influenciadores, a qual momento, sabe? E como é que fazer a estratégia de divulgação no pré, durante e no pós também, ver como é que a gente consegue amarrar toda essa história. Isso mostra também que a live commerce, ela às vezes para a marca, ela não pode ser mais adequada, mas setores, né? Pode ser para praticamente qualquer setor, né? Super, total. Na verdade, a live commerce na China, ela nasce desde da venda do alface, do cara lá no interior da China que perdeu os canais de distribuição dele, ele começou a fazer live commerce, e começou a vender o alface dele, conseguiu distribuir, até a Via, que é a maior influenciadora chinesa, que já vendeu mais de $1 bilhão numa live, e que já vendeu um foguete também, sabe? Então acho que é muito entender, assim, sabe, qual segmento faz sentido para qual plataforma. Acho que sempre vai ter espaço para algum tipo de live. Tanto que é isso, do alface ao foguete, você sempre vai ter um lugar para você conseguir vender alguma coisa. Mas tem que saber em qual lugar você vai vender, com qual influenciador, de qual forma você vai fazer. Então é impossível você se descolar do conteúdo e da distribuição. Muito bem, falamos então com Gustavo Serra, CCO. Olha, esse nome CCO, é muito bom, bonito, cara. né? Eu vou usar Bonito. muito esse nome. Você CCO pode ser o e CCO sócio do podcast. do Falar que podcast, você é o né? CCO, Aí, ó, sim. fica aí minha promoção, então. CCO e sócio da Play9. Gustavo, muito obrigado pela participação. Quer passar os arrobas, sites, onde as pessoas conseguem encontrar mais informações da Play9, suas também, se quiser. Boa, obrigado a vocês pelo convite, adorei o papo, rápido porém intenso.
Você pode me achar nas redes @Serrinha, que me chamam de Serrinha. Na verdade é Gustavo Serra, mas todo mundo só me reconhece como Serrinha. Então é até estranho ouvir Gustavo. Então é o @Serrinha com 3 R's, tá? Em todas as redes. E aí no LinkedIn Gustavo Serra. E Play 9 é o @Play 9 também. E aí tem muito conteúdo legal. Recomendo, não é porque é a minha empresa também, mas tem muito conteúdo legal lá no nosso Instagram, no LinkedIn, no nosso YouTube agora também. Vale muito a pena seguir. Então sigam a gente lá e a gente se vê em breve. Muito bem, Podcast On aqui no Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Valeu, abraços e até a próxima. Valeu. Você ouviu o Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.